Olá, paz do Senhor. Acho que estamos ao vivo. Como foi programado, nós estamos aqui fazendo esse bate-papo a respeito da musicalidade em missões e está conosco a Lohana Gomes e a Angélica Gonçalves, que vai estar participando juntamente conosco aqui nesse bate-papo. Enquanto o pessoal chega, Enquanto nós vamos fazer uma oração e eu peço para a Lohana fazer essa oração. nós vamos fazer uma oração e eu peço para a Lohana fazer essa oração. Vamos, Senhor, nós queremos te agradecer por este momento de podermos estar aqui, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, para falarmos de um assunto tão importante, Pai, que tu venhas tirar, Senhor, os nossos corações, os corações daquelas pessoas que estão nos ouvindo, e que o teu Espírito Santo venha sempre estar conosco, nos guiando e nos conduzindo. Te pedimos uma bênção sobre a vida das pessoas que estão nos assistindo, das pessoas que ainda vão nos assistir, e te agradecemos pelas ricas bênçãos que tu tem nos dado. Em nome de Jesus, nós pedimos todas estas coisas. Amém. Então eu peço que os irmãos compartilhem este link, este vídeo, para que mais e mais pessoas os irmãos compartilhem este link, ela possa este vídeo, para que mais e mais pessoas ela possa ver este vídeo. Então, está conosco a Lohana, que é regente de vocal desde sempre. Está conosco a Lohana, que é regente quando a mensagem de Daniel Berg e Davi Ingrid chegou por aqui. Tem vivência missionária. Tem experiência com missões interior do Nordeste, aí já rodou por Picos, Fortaleza, Maceió, e vários Recife, do Nordeste, aí já rodou por Picos, Fortaleza, Maceió, e vários fora do Brasil também, experiência missionária. E está conosco também fora do Brasil a Angélica, também, experiência missionária. A Angélica, está conosco ela é também acadêmica em música, né? Também regente de vocal aí, líder de banda, acadêmica em música e também com uma bagagem de vivência missionária, além de uma bagagem de vivência missionária, ter o curso básico em teologia, né? Formado na área aí de teologia. E né? Formado na área de a Lohana pode falar um pouco aí sobre musicalidade aí, como essa temática se encaixa com missões. A Lohana pode falar um pouco aí sobre... E depois, quando a Lohana falar, já a oportunidade como aí essa temática se encaixa com missões. A paz do Senhor, depois, meus quando irmãos. a Lohana falar, já olha aí. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. E falando, né, sobre a importância da música, né? Como a música sempre esteve presente na vida das pessoas. Sempre foi aquela que era o elo de ligação. Em todos os locais que a gente frequenta, sendo cristão ou não, você sempre vai encontrar coisa fantástica, porque a música, ela reflete muito sobre a cultura de um povo. Então, por exemplo, se você está num local e você começa a ouvir um louvor
ou uma música gospel, e as pessoas conhecem. Algumas pessoas começam a cantar com você, outras pessoas perguntam de quem é aquela música, e você já tem a oportunidade de iniciar um diálogo com aquela pessoa. É interessante que, dependendo da cultura, essa música ela pode ser interpretada, recebida de uma maneira diferente. Por exemplo, nós percebemos que aqui no Nordeste, a coisa do forró é muito presente na nossa cultura. Então, as pessoas, tanto o forró como as suas ramificações, elas são muito bem aceitas dentro da realidade. Eles conhecem muito bem o funk, que é o que eles ouvem de verdade, né? Então, essa diferença de ritmos pode ser uma facilidade para nós alcançarmos as pessoas. Por exemplo, outra coisa muito interessante dentro da música e dentro dessa temática da missão é falando das crianças. As crianças, elas são altamente atraídas pela música em si. Então, quando nós conseguimos trazer músicas verdadeiramente cristãs, ou que contem uma história, a história de Deus, a história das crianças, da Bíblia, nós conseguimos muito facilmente atrair a atenção dessas crianças. Ela é um instrumento riquíssimo e estratégico dentro da missão. Quando nós entendemos que um povo se comunica pela sua arte, porque a música é uma forma de arte, nós conseguimos aprender um pouco. Quando Orleans e eu vivíamos num ambiente missionário acadêmico, nós percebíamos a riqueza, porque ele tem muita paixão pela sua arte. Por exemplo, todos os anos eles fazem o Salipe, que é como se fosse uma feira do livro. Então, a arte e a música, o Salipe sempre era sediado na UF, e nós tínhamos a experiência de ver a cultura piauiense naquele local. Então, nós entendíamos muito mais sobre o povo piauiense e era uma maneira que Deus nos mostrava como nós poderíamos chegar ao coração daquelas pessoas. Então, eu sempre fico muito feliz por ver a facilidade que nós temos a pessoa louvor. Vem a questão de quê? De saber escolher a música que eu estou ouvindo, que eu vou apresentar para as pessoas. A preocupação que esse conteúdo musical seja bíblico, seja verdadeiramente inspirado, seja livre de heresia com a verdade bíblica, porque a mesma facilidade de um conteúdo bom alcançar as pessoas. Então, eu, como missionária, tenho que me preocupar sobre que tipo de conteúdo eu estou alimentando aquele povo. Ou eu estou envolvido em minha vida. Eu comecei a cantar com 3 anos na igreja. E é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, é uma coisa que faz parte da minha realidade. Então, quando você consegue entender sobre como Deus pode usar o missionário onde você estiver, porque as pessoas sempre vão gostar de ouvir alguém cantando. Então, você pode aproveitar uma data comemorativa, um aniversário, ou um momento difícil. Para quê? Para apresentar uma música que traga a mensagem de Deus
na vida de alguém, daquela pessoa, de uma criança, de um idoso, dos seus amigos. Então, eu acho muito importante frisar essa importância, essa questão. Eu entendo que a música ou os instrumentos musicais e tudo que envolve essa realidade é uma porta de entrada para quando eu quero me inserir em algum ambiente, quando eu quero conquistar a atenção de alguém. É uma estratégia que muitos missionários usam. Tanto é que quando Orleans e eu, a gente frequentava alguns evangelismos no Piauí, que foi onde a gente morou, né? A gente percebia que nas ruas, quando a gente fazia cultos nas ruas, as pessoas eram muito mais receptivas quando havia um instrumento musical nos nossos cultos de evangelismo. As pessoas se aproximavam, elas botavam as cadeiras nas suas casas. Então, todos nós podemos falar sobre a música. E também temos que quebrar a barreira do preconceito quanto aos ritmos musicais. Na minha concepção, todos os ritmos eles podem glorificar a Deus. A maneira é como você recebe esse ritmo e como você vai introduzir uma letra cristã dentro desse ritmo. Porque a intenção da música é o que conta. Quando eu escrevo uma música num ritmo de forró, que é na nossa realidade, que a minha intenção é fazer as pessoas apenas dançarem o forró gospel, eu entendo que esse não é o objetivo de Deus para aquele ritmo. Quando a dança dentro das igrejas, essa não é a intenção de Deus no ritmo, mas sim quando eu uso aquele ritmo para falar a língua de quem ouve, para conseguir ser entendida, aí Deus é glorificado, seja falando ou que estilo musical eu esteja tocando, porque o meu alvo é alcançar o coração daquelas pessoas. Seria a mesma coisa de chegar em um país que fala inglês e você começar a falar apenas em português. As pessoas não entenderiam você. Então é importante, dentro da realidade missionária, você entender que língua eu falo, né? E assim transmitir com eficácia o evangelho de Cristo. Então, E aí eu deixo a fala com a Angélica agora, trazendo a acadêmica. Então, esse tema ele é muito bom mesmo. Tu falou muitas coisas interessantes, é muito bom. E, inclusive, um dos temas que é bem interessante nos dias atuais é esse sobre ritmos. Há uma diversidade enorme nos gêneros musicais. Há uma diversidade, muito além do que as pessoas imaginam. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma prova da faculdade e era sobre o quê? Sobre os estilos musicais brasileiros, música brasileira. E as pessoas nem imaginam quantos gêneros musicais existem, né? E trazendo isso no nosso contexto aqui, falando sobre missões e música, há estilos musicais bastante diferentes fora do Brasil. Até mesmo fora de Santa Luzia, digamos que em Santa Inês, eles têm um estilo musical lá. Eles têm alguma coisa interessante lá. Aqui em Santa Luzia, nós temos o quê? Nós temos... o que a gente mais vê? Nós vemos serestas, esses tipos de coisa. E fora do Brasil, nós temos o quê? Nós temos os africanos, né? Tem o pessoal, são africanos, temos o quê? O concerto na música indiana, árabe. E aí? Existe também o estilo musical dos japoneses, dos chineses.
totalmente diferente. E eles têm a forma deles, a forma que eles têm de adorar a Deus é totalmente diferente da nossa, né? E, às vezes, eu não vou generalizar assim tanto, porque eu sei que muita gente também não tem esse tipo de preconceito, mas existe sim ainda um preconceito a respeito disso. Sobre os gêneros musicais. Eu, aqui do Maranhão, posso ouvir um estilo musical, digamos que os cristãos do Japão estão louvando a Deus. Porque eu achei estranho, eles estão errados. Nós, os brasileiros, estamos certos. Isso é totalmente errado. Eles têm a forma deles adorar a Deus, né? Na música deles. Eles estão adorando a Deus, né? E nós, como cristãos brasileiros, devemos entender isso. Que a música, ela não é só aqui no Brasil. Existem também cristãos que moram no Japão, na China, na Índia, na Rússia, e cada lugar desse existe um estilo musical diferente, e eles têm a forma de adorar a Deus com a música deles, né? Eles também veem que Deus é o centro, né? Várias pessoas ainda não entenderam esse lado, né? Uma vez eu postei algo no meu Instagram, eu queria até compartilhar aqui, sobre se eu posso ouvir um hino internacional ou não. Isso foi bem interessante. Muitas pessoas comentaram. E assim, esse assunto ele é bem interessante. Vamos lá. Eu vou comentar só um pouco, mas como vocês já tiveram experiências fora do Brasil, eu vou deixar para vocês comentar também. Assim, existe sim cristãos fora do Brasil. Nós devemos entender isso. É como eu falei agora há pouco. Eles têm a forma deles adorar a Deus. Eles não sabem falar português. Você entende a língua inglesa? Você entende o inglês? Você fala inglês fluente? Na letra, talvez ele está engrandecendo a Deus e você não sabe, você está falando errado dele. Nós devemos ter bastante cautela a respeito disso. Nós devemos analisar bastante um cristão fora do Brasil quando ele estiver adorando a Deus. Talvez a gente nem sabe que esse cristão é, digamos assim, uma pessoa que está orando por avivamento, né? A gente nem sabe, talvez ele está cantando ali Cristo, a cruz, a redenção, a crucificação, a expiação, e a gente está lá julgando ele. Eu digo assim, julgando, falando que é errado, não posso ouvir hino internacional. Mas não existe só cristãos no Brasil. É esse tipo de assunto, esse tipo de visão que eu quero que vocês entendam. É bem interessante analisarmos essa questão. Interessante que na Bíblia nós vemos que os filhos de Caim, eles são os precursores aí desse departamento de música, né? Do departamento de louvor. Coube a descendência de Caim, que hoje não está mais dentre nós devido ao dilúvio, esses primeiros fabricadores de instrumentos, né? Essas pessoas mais voltadas para a musicalidade, né? E a música, ela é a identidade de um povo, né? A identidade de um povo. Quando as pessoas olham para o Brasil, eles olham como o ritmo musical, eles olham como o samba, eles lembram do samba, eles lembram dessa característica, assim como nós, quando olhamos para a Argentina, por exemplo, nós lembramos do tango. E então essa musicalidade está bem intrínseca na cultura do seu povo, né? Na cultura do seu povo. Assim como em Israel também, né? Que na época bíblica, né? Muitos arpistas estavam ali e é interessante que Deus ele tem um negócio muito estreito, digamos assim, com a música, né? Com a música. Então, tal que ele destina algumas pessoas para estar tocando no
no templo dele, né? Tocando no templo, que são uma parte dos levitas. Então nós vemos muito disso, dessa musicalidade como um símbolo da cultura, né? E é interessante que essa música que reflete o que o povo pensa, que reflete os sentimentos do povo, também reflita quem é Deus, né? E é por isso que é interessante quando nós, crentes, quando nós cristãos, produzimos poesias centradas em Deus, produzimos melodias centradas em Deus, para que glorifique a Deus através das músicas em todas as nações. É verdade, é verdade. Há assim, como eu posso dizer, há uma variedade de gêneros musicais, uma variedade de gêneros assim, existe musicais, variedade em tudo. igual Nós sabemos que existe variedade em tudo. Nas flores, assim, na, existe variedade, como eu posso nós dizer, sabemos que existe variedade nas nas flores, impressões digitais também, em tudo. Há variedade em tudo. E por que não na música, né? na música, né? Igual existe sim várias formas de eu adorar Deus. existe sim Formas de várias na formas de música, lado, né? Na missão, claro. E eu lembro muito bem que quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu peguei quando eu estava um no violão, ano do ensino médio, levei para a escola, peguei conversei com 2 amigos meus da escola, né? E assim, foi algo rápido. Eu falei assim, vamos entrar no horário de aula na sala. Aí eles questionaram a mim, mas por que não no recreio? Mas por que não Eu disse, no recreio, tá todo mundo conversando, e aquela coisa, ninguém vai prestar atenção em nada. tá todo mundo conversando, E eu era, ninguém tá pensando assim, as pessoas da escola, elas gostavam bastante de mim. na escola, A elas diretora também, ela gostavam gostava por mim. E eu de mim. pedi a autorização a ela, né? diretora, E assim, eu posso entrar nas salas e a ela, usar né? nesse horário de aula? Assim, Ela disse, sim, pode sim. Aí eu entrei nas salas com o violão e os meus dois amigos de classe. eu entrei nas salas O interessante é assim, com o violão e os meus no momento da aula, estava todo mundo quieto, todo mundo sentado. Se entrasse na sala, todo mundo ia prestar atenção. Eu entrei lá e falei. Na sala, Todo mundo aqui me conhece. Vocês devem estar entrei lá e falei. Por viverem aqui. Todo mundo aqui me conhece. E Vocês devem estar só quero que vocês reflitam por viverem aqui. Jesus nos ama Só quero que vocês e Ele nos deu a oportunidade de estar aqui hoje, visto que há poucos dias tinha acontecido, eu não Ele nos exatamente deu a oportunidade de estar aqui hoje, mas aconteceu algo em uma escola e morreu muitos alunos. E eu falei para eles, mas nós aconteceu estamos algo em uma escola essa oportunidade, então eu falei agradeça a ele, nós peça perdão a ele pelos seus pecados, porque talvez hoje essa escola com o atentado, talvez seria a nossa. E algumas pessoas aceitaram a Jesus nesse dia. E eu entrei de sala em sala, toquei um hino. As pessoas aceitaram. E o interessante é nesse dia. aproveitar a oportunidade. E interessante é evangelizar através da música. Eu poderia ter chegado lá, qualquer hino, qualquer coisa, isso e aquilo, mexido com as emoções dele. Não, eu toquei apenas um hino, falei mais assim do que toquei, e expliquei tudo a ele. E é bem interessante isso. Nós devemos aproveitar é bem a oportunidade interessante que Jesus Cristo nos dá. Nós Né? A oportunidade devemos os músicos
aproveitar, eu digo assim, incluindo eu também, né? Nós devemos evangelizar, assim, através da música, saber como a gente vai fazer isso. Não mexer com o emocionalismo das pessoas. Saber como a gente vai fazer isso é errado. A música, ela traz isso. A música, ela forma opiniões, ela forma pensamentos, ideias. Eu lembro que se não me engano, foi na Segunda Guerra Mundial que uma música, ela foi capaz, se não me engano, foi na Segunda Guerra Mundial que uma música ela acabou com a Segunda Guerra Mundial. Ela, tipo, ela foi capaz, finalizou. E teve outras músicas que ela foi capaz de fazer com que as pessoas começassem a usar drogas por causa dessa banda de rock. Uma banda de rock fazer com que as pessoas começassem a usar drogas por causa dessa banda de rock. Fez com que as pessoas usassem drogas, fez com que as pessoas praticassem coisas ilícitas, usassem drogas, né? Então a música faz com que a pessoa sinta várias coisas ao mesmo tempo. Depende muito da música. Depende também das várias coisas. Uma nota mais alegre aqui, uma nota maior. Isso vai ser uma nota maior. Isso vai tocar uma música com uma nota menor aqui, já vai ser algo bem mais triste. Então a música é isso. A música, ela forma opinião, né? E nós, uma música como aqui, deve ser algo bem triste. E nós, como para sabermos evangelizar, nós não devemos de maneira alguma mexer com o emocionalismo das pessoas. Não, isso é errado. Evangelizar não devemos. Nós não devemos convencer as pessoas a aceitarem a Jesus com o emocionalismo da vida. Não, jamais. Isso é errado. Jesus com o emocionalismo da vida. Não, jamais. Isso é errado. Toque algo cristocêntrico, que a letra do hino seja cristocêntrica, não apenas que a letra do hino seja cristocêntrica, música, assim, não, música não, louvor. Não apenas, qual a diferença de louvor significa o quê? O louvor significa elogio no hebraico. Elogiar quem? O homem significa elogio. Não, elogiar Deus. Não, elogiar isso. Cante e renda louvores de graças ao Senhor, né? Faça missões assim, e renda louvores de graças a Deus, né? Não faça missões, digamos que eu vou cantar aqui um hino para mexer. Vou cantar aqui você é precioso, você é único, você é o ponto fraco de Jesus Cristo. Não, jamais. Não faça isso. Cante a crucificação, cante a redenção, cante a expiação, cante Cristo. Cristo seja o centro. E o Espírito Santo fará tudo completo. Fará se doar, é só você adorar a Deus de verdade completo. É só verdade. você doar, é só você adorar a Deus de verdade. E é bem interessante falar sobre essa questão da emoção, porque nós queremos dizer, não é que nós condenamos a emoção, não. A música, ela está muito ligada às emoções das pessoas, ela tem essa capacidade de mexer com as emoções das pessoas, mas o que a gente tem dito é que quando o agir é do Espírito Santo, o agir é de Deus, quem comanda esse carrinho não são as emoções, mas sim a razão, porque o Espírito Santo, que esta pessoa que teve a racional dos seus erros, ela perceba que ela necessita de mudança e ela também perceba Cristo está falando. Emoções, elas vêm, mas elas passam. Mas o agir do Espírito, que é permitido. Então, mesmo que você se derramou, que você chorou, que você sentiu aquela emoção,
depois que tudo passar, o que o Espírito Santo fez através dessa mensagem vai permanecer. Ele não vai acabar com aquele momento. Que sim, você pode chorar, você vai se emocionar, porque ela traz isso. A música traz isso. Mas o que é o foco é o que vai restar depois que o momento ali passar. Então, nós temos que entender essa diferença. Mas elas não regem o seu cristianismo. Elas não regem o seu cristianismo. Mas o Espírito entende quando é totalmente claro na sua mente, no seu coração, quando ele que não é o meu estado emocional que vai reger quem eu sou diante de Deus, mas a minha maneira de enxergar ele, o quanto ele vai estar triste, vai ter dia que você vai estar feliz, vai ter dia que você vai estar ativo, vai ter dia que você quer ficar quieto. Isso não significa que você não permaneça fiel diante de Deus. Então, é muito importante que nós entendamos essa questão sobre as emoções. E também trazendo um pouco à tona sobre o que a Angélica falou, sobre os louvores internacionais. Hinos internacionais. Portanto, os grandes louvores brasileiros que têm feito muito sucesso e que são hinos verdadeiramente inspirados, a grande maioria deles são inspirações ou traduções de louvores internacionais. Por exemplo, tem uma banda que a gente gosta muito, que é a Hillsong. Eles têm um projeto missionário lindo através do louvor, e a maneira que eles louvam revolucionou e tem revolucionado o mundo da música cristã. E os grandes hinos que nós amamos ouvir em nossas congregações são letras da Hillsong, por exemplo, que é a música Oceanos, que é a música Preciosa Graça, Maravilhosa Graça. Então, todos esses, nós temos que entender que o nosso Deus, ele é um único Deus, mas ele fala a língua de cada pessoa. Então, cada país vai ter a sua maneira de interpretar de maneira musical a mensagem que Deus deu a ele. E nós vamos adaptar a nossa realidade. Por exemplo, é comum a gente ver uma música, seja secular ou não, que fez muito sucesso, ela de repente aparecer em ritmo de reggae. Tipo, tá aqui reggae em ritmo de reggae. Porque as pessoas, elas vão adaptar aquilo que elas se sentem para ouvir, mas gosta para ouvir. Olha, Pronto. Interessante que o Hillsong é. Pronto. ai, obrigada. A gente pensa Interessante que o é dos Hillsong Estados Unidos, Inglaterra, mas o Hillsong nasceu no seio da Assembleia de Deus na Austrália, né? Teve aí um boom mundial. Então, o pentecostalismo ele tem muito essa relação com música, né? Com a musicalidade. É só nós olharmos para o nosso inário, o inário harpa cristã, né? O nosso inário. Que
tem aí 640 na harpa cristã, hinos, né? Nosso né? binário. Belíssimos e teológicos e centrados em Deus, Tem né? Que é a marca de um povo. hinos E teológicos. nós vemos E nós vemos que Deus tem um negócio com a música, com o louvor, né? Deus habita no meio dos louvores. música, um louvor, né? Deus habita no meio dos Cada louvores. povo, né? Cada povo, Deus derrama bênçãos para que essas pessoas possam glorificar, né? Cada povo, em poemas, cada em povo, ritmos Deus musicais, derrama bênção glorificar, com né? notas de diversos instrumentos, né? Instrumentos. Então existe aí uma conectividade, como vocês já falaram muito bem, as pessoas elas são atraídas pelo louvor, né? É só nós olharmos aí como vocês já falaram, evangelismo sem instrumento musical e um evangelismo com instrumento musical. É diferente quem trabalha nessa área de evangelização, que está nas pregações das ruas, né? Que nós assembleianos fazemos muito bem. É diferente quando você leva um violão, quando você leva uma guitarra, quando você tem a oportunidade de gravar uma bateria, né? O público atrai, né? O público aparece, né? E aí você consegue pregar a palavra de Deus para uma multidão, né? Porque elas foram se chegando através da música, né? Falando nisso, essa música, ela consegue chegar ao coração ímpio, né? Ela consegue chegar às casas. Quem não lembra da música, eu acho que é do Regis Danese, né? Entra na minha casa, entre na minha vida, né? É que muitas pessoas cantavam por aí, bandas mundanas, né? Em festas de carnavais, mundanas, né? Cantando Entra na minha casa, entra na minha vida. De carnavais. Hoje também a gente pode observar que uma música, um louvor que ganhou popularidade gigantesca foi aquela do Anderson Freire. Alguma coisa. Esqueci o nome dela. Raridade. Entrou em todas as casas, mas eu acabei esquecendo, né? Raridade. Né? Então todas as pessoas começam a cantar, né? Porque virou todas as pessoas uma MPB, na verdade, né? Uma música popular brasileira, né? Caiu na boca do povo, né? Então as pessoas são atraídas por música, né? MPB, né? Caiu na boca do povo, né? Podemos fazer missões, sim, por meio de música, né? Uma música boa, uma música centrada em Deus, né? Uma música que exalte a Deus, né? E nós estamos precisando disso. Né? Música que exalte a Deus, né? Sim. E eu vejo assim, que existe diferença, né? Existe música e dentro da música existe louvor, né? Então, o louvor é uma música, mas nem toda música é um louvor, porque como a Angélica falou, o louvor ele vem na intenção de glorificar Deus. E a música você pode que é Deus falando sobre o homem ou uma mensagem para o homem. Mas isso não é um louvor, não é indicado para o homem exaltar a Deus dentro da igreja, no momento de adoração. Dentro das missões, ela tem o homem a adoração. É uma maneira de preparar o coração do concentrar e buscar a Deus e falar para Deus sobre o que ele pensa a respeito de Deus, sobre quem seja para ele. Então, assim, num culto, por exemplo, os momentos de louvores não são encher o espaço do culto. Não, os momentos dos louvores é um dos momentos muito importantes na liturgia do culto, porque é naquele momento preparado o nosso coração e o ambiente para que Deus venha falar através da sua palavra. Eles não são postos ali apenas por uma tradição,
Não, é o momento que todos chegaram. Então, vamos aqui nos unir em começar a preparar o nosso louvor, o nosso coração, chamando que Deus venha falar conosco, eu esteja já em conexão com o Senhor, né? Então, não é apenas por isso a importância dos conjuntos escolherem hinos que façam sentido. As pessoas que vão louvar entendam que é importante um louvor que faça sentido com aquela, se for um culto temático, com a temática do culto, que você perceba que naquele momento você é instrumento para Deus para edificar a vida de alguém. Verdade. Eu estava aqui analisando que Satanás, ele era músico. Eu estava aqui analisando. E é uma área que ele vai, ó, com toda a força. E é uma né? área e assim, vai, ó, todos nós músicos, a gente vai assim tocar ao Senhor na igreja. Todos e sim, vai ter nós várias barreiras. Músicos. E o inimigo ele vai fazer de tudo. O inimigo ele vai parar. Por quê? Ele era um músico, né? Era o que ele sabia fazer no céu. Ele louvava a Deus. Ele era luz no céu. Ele louvava a Deus. Ele era luz. E nós, músicos, nós sofremos muito com isso, porque ele tem inveja de nós. Porque nós somos músicos. Nós sofremos e aí, a gente está mexendo com porque nós somos músicos. E aí a gente vai fazer de todas as formas para nos parar, fazer com que o louvor... Ele vai fazer de todas as formas para nos parar, fazer com que o louvor... Que a nossa adoração seja algo ruim, que a nossa adoração tentar derrubar de todas as formas os ministérios de louvor, vai tentar de todas as formas derrubar de todas as formas nas igrejas, vai desunir os irmãos, nas igrejas. As bandas, elas tentam de todas as formas desunir, louvar a Deus, né? Adorar o Senhor, mas sempre o inimigo vai fazer com que as bandas, elas tentam haja confusão. Por quê? Porque tá mexendo com Deus, né? Adorar o Senhor, mas sempre o inimigo vai fazer o dono que a pessoa que era confusão, né? O ser que era música, músico excelentíssimo, quando ele era Lúcifer, né? Então, a pessoa que era. Eu falei sobre estilos musicais, né? Na igreja existe algumas denominações que usam praticamente todos na igreja, algumas denominações que usam praticamente musicais, né? E elas gostam dessas coisas. Nós da Assembleia de Deus, né, nós usamos ritmos, mas alguns outros a gente não. Nós da Assembleia de Deus, nós usamos entendam uma coisa, mas algo bem interessante. Modernizar, mas sim, e não mundanizar. Algo bem interessante. Entenda isso. Modernizar, sim, mundanizar. É algo bem interessante. Não posso sim tocar um hino para um visitante que chegou. É algo bem interessante. Alegre eu posso sim tocar um. Eu posso sim para Jesus Cristo ama ele também. Né? Eu posso tocar um hino alegre. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A presença é um prazer. E é problema. É um prazer. Né? Temos problemas musicais. Não estou falando de permissivismo. Não estou falando não me como permissivismo. Entenderam? Não. Eu creio que vocês entendem. E é isso. Sim. Modernizar. Eu creio que vocês
mundanizar. Sim. Verdade. É verdade. E a música, ela alegra tudo, né? Então, dentro das missões, dentro da missão, eu sinto e vejo que é uma maneira linda de Deus falar, do homem falar com Deus, de Deus falar com o homem e de alcançar o coração das pessoas. E lógico que a musicalidade ela não está ligada só ao instrumento musical, ela está ligada à voz da pessoa que canta, ela também, como por exemplo os africanos, eles têm muita musicalidade no corpo, que é, mas já é estranho para nós. E dentro do âmbito da missão, é muito isso, assim, você tem que saber entender aquela cultura, porque como missionário eu posso ser inserido num local totalmente diferente, que a música tem uma vivência diferente para a pessoa, mas que é estranha para mim. Então, existem algumas coisas dentro do campo missionário que, por exemplo, dentro da congregação, quando eu vou eu que compreender para alcançar aquele povo. Por exemplo, se eu fosse para a África, eu teria que entender a maneira que se relaciona a música para poder me aproximar deles, que é totalmente diferente da nossa. Então, essa é a questão. Ser missionário, você tem que de tudo, de um universo. Você tem que pegar todas as ferramentas que Deus botou à sua disposição e ser criativo. Então, eu tenho que saber usar a música, eu tenho que saber usar da cultura, mas principalmente eu tenho que saber usar daquilo que Deus tem falado para mim dentro da Bíblia. Tudo lhe é lícito, nem lhe convém. Mas o que me convém, eu vou fazer com excelência para o Senhor e que o nome do Senhor seja muito glorificado. Interessante que essa questão da musicalidade, uma pessoa que está envolvida, ela tem um lugar de destaque, né? Ela é muito visada e acaba que a maioria das pessoas elas taxaram os músicos de pessoas fracas na fé, de pessoas que se desviam fácil, que têm uma apostasia fácil, porque ela quer glória, quer aparecer, enfim, as pessoas taxam as outras de várias coisas, né? Mas eu acho que é porque existe uma luta dentro do coração da fama, né? Da pessoa ser famosa. E quando se trata da evangelização, quanto menos fama, melhor, né? Quanto mais fama para Cristo, melhor, né? E nós somos chamados para fazer discípulos, né? Fazer discípulos, pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para edificar, salvar vidas, né? Levar uma palavra de salvação para as pessoas que estão precisando, né? E então existe um contraste e uma dualidade entre ser famoso, né? E a gente só olha para as pessoas que tocam, que cantam, e ser um missionário, né? Então, eu gosto muito de um cantor que casou isso muito bem, né? Que associou isso muito bem, que foi o Keith Green. E eu até indico a quem está nos ouvindo, né? A pesquisar um pouco sobre quem foi o Keith Green, né? O Keith Green, ele tinha esse desejo no coração de ser muito famoso, e ele era famoso na época.
e até que ele encontrou Leonardo Ravenhill, e Ravenhill pregou para ele, né, e mudou totalmente o conceito dele, bugou a cabeça dele, né, mudou as coisas. E aí ele passa a ser discípulo de Ravenhill, né? Então, nas reuniões de oração, nas sextas-feiras, as pessoas vinham para a casa de Ravenhill para orar, e tinha aí 30 minutos de Keith Green no seu piano, e depois 1 hora de oração com Leonardo Ravenhill, e mais 1 hora de pregação também com Ravenhill, né? E ele casou muito isso, o Keith Green, pois ele começou a discipular pessoas, começou ao invés de vender o seu CD, o seu disco, na verdade, na época, né? Deus falou para ele que era para ele dar os CDs, os discos, para as pessoas, para que essas pessoas possam ter contato com o evangelho. Então, ele conseguiu ver a música, a produção dele, como uma semente do evangelho, como uma mensagem. Então, as pessoas, elas compravam, davam o quanto elas queriam, né? E não um preço imposto. Isso foi por causa do contato ao verdadeiro evangelho. Ele conseguiu largar essa ânsia por fama, e começou a divulgar o evangelho, né? Através do que Deus deu para ele, que foi uma mente brilhante para compor hinos e cantar também. Só que quando ele recebeu alguns missionários em sua casa, não era uma espécie de retiro missionário. Ele morava afastado da cidade. Os missionários chegaram de helicóptero e foram vistoriar o campo missionário que os missionários recentes estavam chegando para ver. E aí o Keith Green, ele promete aos seus filhos que iriam dar uma volta de avião, né? E aí quando o Keith Green ele vai com seus 2 filhos, juntamente com os missionários, o helicóptero explode e todos morrem, né? 28 anos, Keith Green morreu, mas deixou aí um legado grandíssimo, pois ele conseguiu casar justamente a questão da musicalidade em missões, né? Então é um nome bastante conhecido dentre nós, né? E vale a pena a gente pesquisar e estudar sobre a vida de Keith Green, que conseguiu trazer pessoas para a área missionária, conseguiu trazer vidas e também conseguiu mudar a mente de várias pessoas para que essas possam, e as nações também. E eu sempre me emociono com a história de Keith Green, porque ele realmente entendeu que a música e a missão se tratava de Deus e não dele. E muitas pessoas querem entrar no mundo da música para se tratar de si próprio. Mas ele entendeu o chamado de Deus e ele percebeu que fazer a obra de Deus era muito mais importante. Então ele aproveitou toda aquela fama que ele tinha, porque antes de se tornar cristão, ele já era músico. Então ele pegou todo esse público para trazer uma influência verdadeira, positiva. E as letras dele constrangem profundamente a nossa alma, porque ele expõe quão pecador ele era e o quanto ele precisava de Cristo. E é uma letra que nos dias de hoje, até mesmo na sua época, não seria tão popular, porque as pessoas não gostam de ouvir que elas são pecadoras e que precisam de Deus para se redimir. E essa é a base do Evangelho, que nada se trata de nós, tudo se trata de Deus e pela graça, que é pela graça que somos bem-sucedidos, é pela graça que temos saúde, é pela graça que Deus nos proporciona o que nós temos. Mas nós temos essa cultura de achar que são os nossos esforços, que é a nossa força. E a letra dele traz muito isso, que ele não merecia nada, tudo vinha de Deus. Então a história desse homem é fantástica, assim. Eu me olho e eu me sinto mais competente lendo desses homens. E vendo como, usando apenas a sua voz e um piano, ele conseguiu ganhar um país. Ele conseguiu mudar a história de vida de muitas pessoas. E o que nós temos feito? Que hoje temos muita
mais ferramentas do que ele tinha naquela época. Então, se nós compreendermos o chamado de Deus, a missão, o ide do Senhor, quando se tornar claro na nossa mente para que Deus nos chamou, para que nós fomos convocados, que o reino de Deus é algo lindo, que tem espaço para todos, não precisa de uma competição por um mercado que é desonesto. Nós estamos trabalhando para um Deus, um rei, um Senhor, nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Então, se o meu irmão está fazendo o reino de Deus crescer, eu também ganho com isso. Se nós compreendermos isso, nós revolucionaríamos o planeta, não só a nossa cidade. Então, assim, o desejo do meu coração é que nós, Igreja do Senhor, nós jovens que gostamos tanto de música, que somos tão ligados a isso, que participamos dos conjuntos, nos levantemos com um espírito humilde diante de Deus e peçamos a Deus que Ele nos faça entender como eu posso usar a minha realidade, aquilo que está ao meu alcance, para mudar o meu hoje, para mudar o meu mundo, as pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu começar por mim, pelas pessoas que estão ao meu redor, você perceber, e todos fizerem isso, todo mundo em pleno avivamento vai estar vivendo realmente aquilo que Deus quer e espera de nós. Então, sejamos corajosos e não pensemos que esses homens tinham algo extraordinário e por isso que Deus os chamou. Não, eles simplesmente disseram, sim, Senhor, eu estou disposto a usar aquilo que eu tenho para fazer a tua obra. E aos nossos olhos, que não temos feito muita coisa, parece extraordinário. Mas aqueles homens se sentiam incapazes. E eles percebiam que era o Espírito Santo que os capacitava. Então, nós temos como uma geração, devemos de dizer em nossas igrejas, nós somos a geração eleita, nós somos a geração que vai fazer a diferença. Vamos fazer a diferença de verdade. Nos levantemos como aquela geração do hoje, não do amanhã. Nós somos o futuro? Não, nós somos o presente da igreja. Nós somos o hoje do evangelho, nós somos o hoje da missão de Deus. Vamos viver a missão de Deus. Vamos usar a música e a musicalidade para viver a missão de Deus. Se fizermos isso, revolucionaremos não só a nossa igreja, a nossa denominação, revolucionaremos a nossa cidade, o mundo. É bem verdade isso aí. E vale lembrar que a gente também tem que doar o melhor de si, né? Não faça nada a Deus de qualquer forma. Não, se você vai oferecer um hino de louvor a Deus, não vá lá de qualquer forma. Não, dê o seu melhor, né? Cante com alegria. Talvez esse pode ser o seu último culto e talvez alguém pode ser curado no momento que você estiver louvando a Deus. Talvez uma pessoa pode aceitar Jesus através do seu louvor. Você está entendendo como é isso? É muito forte. A música, ela tem esse poder. Então, doe o melhor de si. Se você é regente, reja com alegria e que as pessoas possam ver Cristo em você. Se você é músico, toca na igreja, dê o melhor de si, não queira se aparecer. Não toque para as pessoas verem que você sabe tocar. Ele sabe fazer aquele solo, ele sabe fazer o melhor solo, ele faz umas notas muito bonitas, isso e aquilo. Não, faça tudo com maior simplicidade, mesmo que você saiba tocar lindissimamente, mas faça tudo com a maior humildade possível. E assim, Jesus, Deus, receberá a sua adoração. Eu sempre esqueço de ligar o microfone. Outra dupla aí que casou bem essa questão de musicalidade em missões foi os irmãos Charles Wesley e John Wesley. Eles houve um avivamento muito grande na Inglaterra, na Universidade de Oxford. Estava lá Charles Wesley, John Wesley
e George Whitefield. E os irmãos Wesley, enquanto um pregava, o outro cantava. E o ministério deles foram tão grande que Deus quis enviar eles dois para diferentes lugares. Então, o John Wesley, ele acabou aprendendo a tocar e cantar, e Charles Wesley também acabou aprendendo a pregar. Então, eles multiplicaram os seus dons e talentos para que a obra de Deus crescesse. E Charles Wesley, ele foi um dos maiores compositores de hinos, né, que temos até hoje, né? Então, alguns de nossos hinos da harpa são inspirados neles, no Charles Wesley, né? Tanto a melodia quanto algumas letras. Não é que na nossa harpa cristã tenha hinos do Charles Wesley, que os produtores, os compositores, eles inspiraram nesses milhares de hinos que Charles Wesley produziu em missões, né? Vivenciando a missão de Deus. Angélica, uma coisa que eu tenho visto, infelizmente, é o desinteresse em pessoas aprenderem a tocar algum instrumento, né? Inclusive eu que vos falo, né? Eu sempre digo, no próximo ano eu vou aprender a tocar algum instrumento. No próximo ano, e esse ano nunca chegou. Angélica, o que tu tem a dizer para essas pessoas, que eu também estou incluído dentre elas? Então, sempre a gente tem que fazer discípulos, né? Eu aprendi isso desde cedo. Você não pode guardar o seu entendimento, a sua sabedoria de músico só para si. Não, existem pessoas que também querem aprender. Existem pessoas que também necessitam aprender a tocar. Mas também existem pessoas que não têm interesse em aprender a tocar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que motivá-las, a gente tem que incentivar. Futuramente eu talvez não poderei mais estar aqui, e talvez eu vou ter um discípulo ali para me substituir, né, para tocar no meu lugar, né? A minha geração vai passar. A minha geração, quem é que vai ficar no meu lugar? Né? Quem é que vai adorar a Deus quando eu não estiver, né? Quem é que vai, quando eu não estiver, ter hinos de louvores a Deus? Quem é que vai as gerações seguintes? Quem é? Se hinos de louvores a Deus, quem é que... Eu vou pagar um preço muito alto, porque eu sei tocar. Eu posso ensinar as pessoas a tocar. E se eu não fizer isso, se eu não incentivá-las, eu posso pagar um preço por isso. Eu posso ensinar o que eu tenho que fazer a tocar. E se eu tenho que incentivar, motivá-las a estarem na casa do Senhor, aprender a tocar, aprender a ter hinos de louvores a Ele na forma do instrumental. Aprender a tocar. Mas aprender a interesse, mas hinos de louvores a Ele na forma instrumental. Você consegue. Mas tem muita gente que não tem interesse. Não, é difícil. Não é difícil. Você consegue. Não é difícil. Tem muita gente que não é difícil. Eu lembro que assim que eu comecei a tocar, eu tinha um 13 anos, 14 anos. Não é difícil. Me ensinou. Eu lembro que eu comecei o Paulinho, da congregação Filadélfia, acho que todos tinham 13 anos. E assim, a gente hoje eu toco na banda, e é assim. E talvez eu não vou estar mais, né? E talvez eu não vá, vai ter alguém, né? Provavelmente vai ter alguém no meu lugar. Talvez eu vou ter que sair, vai ter alguém, sabe? Né? Provavelmente vai ter alguém no meu lugar. Talvez eu vou ter que sair. Não é isso. Não é difícil aprender a tocar. Aprenda, toque, tenha paciência. Porque também, às vezes, a gente precisa também tenha paciência. E também, às vezes, as pessoas a gente precisa também só questão de paciência e perseverança. Né? Se eu quero uma coisa para mim, eu não vou desistir na primeira dificuldade que acontecer. Se eu quero uma coisa para mim, eu não vou desistir na primeira. Quando a gente está aprendendo a tocar os cria um caros, a mão da Cândida. Muitas vezes eu tive que fazer terapia na minha mão, a mão da Cândida.
fazer sessões de fisioterapia. Inclusive, eu tenho fisioterapia justamente para eu não perder os movimentos. Fazer sessões de fisioterapia. Inclusive, eu tenho fisioterapia justamente para eu não perder os nada movimentos. É fácil. Olha, inclusive aqui, ó. Eu faço fisioterapia aqui. Então não é fácil. Você tem que perseverar, tem que fazer o que aconteça. Você tem que. Então é isso. Vai dar certo. Você consegue fazer o que aconteça. Em nome de Jesus. E nós estamos aqui já com 1 hora de live. E passa rápido, né? Passa muito rápido. Nós estamos aí, passa rápido, né? Passa muito rápido. E a gente vai ter que encerrar, mas antes disso, a Lohana vai ter aí a sua última oportunidade nesta live para estar falando a respeito do assunto. E já se despedindo do povo. Falando a respeito do assunto. Certo. Então, o que eu tenho a dizer é que a música, ela é um instrumento de Deus lindo e maravilhoso. E você que tem a intenção de fazer missão, de ser um missionário, e não sabe por onde começar, como comece incluindo a música na sua vida. Comece fazendo missão, louvando a Deus, ou simplesmente um som na sua casa, se as letras que você gosta, que você tem a preocupação de saber a origem das músicas que você está ouvindo, e, claro, nunca deixar de estar em contato com as Sagradas Escrituras, porque uma coisa também são pessoas que compõem. Então, Deus pode tocar no seu coração para compor músicas. Então, a palavra de Deus. Então, se coloque na presença de Deus, mas não fique só parado lá esperando cair do céu. Se posicione, faça algo, busque, que Deus vai dar de poder falar para várias pessoas. Experiência pessoal, eu não tenho a Angélica dentro da música, mas é algo que sempre fez parte da minha vida e que Deus tem me ajudado a se posicione, que Deus vai usar você onde você estiver, da maneira que você estiver. E eu quero deixar um abraço e uma paz do Senhor, e que Deus, os cultos volte o quanto antes para podermos louvar todos juntos, e que Deus use a sua vida para o reino dele. É o que eu tenho a dizer para todos. Angélica. Então, o que eu tenho a dizer a todos vocês é que vocês permaneçam firmes no Senhor. O que eu tenho a dizer a todos vocês é que vocês permaneçam firmes no tocar na igreja, quer fazer missões com música, vá lá, faça com todo o carinho, faça com todo o amor, evangelize, faça com todo Cristo as pessoas, porque tem muita gente querendo ouvir sobre Cristo, todo amor, e você evangeliza, gente querendo ouvir sobre Cristo, não tem assim ainda uma iniciativa com isso. Vá lá, toque, fale do amor de Deus para as pessoas com isso. Existem muitas pessoas que precisam de Deus. Talvez você nem sabe, mas quando você toca, quando você está louvando a Deus, existem muitas pessoas que estão quando você toca, quando você está louvando a Deus. Então vá lá, faça tudo para a glória de Deus. Brevemente estaremos juntos. Eu sei que tem pessoas aí que estão vendo para a glória de Deus. Talvez até estaremos juntos. Eu sei que tem pessoas aí das lives da igreja, dos cultos. Gente, olha, eu não estou indo porque eu tenho problemas de saúde, tá? E
assim, eu estou na zona de risco aí, tá? E logo a gente vai estar junto, tá? E é isso, tá? E que Deus logo a gente vai estar junto. Se você quer ser músico, quer adorar a Deus, vá lá, faça que Deus, a glória de Deus. Músico, adorar a Deus, vá lá, faça para a glória do Senhor a todos. Então, meus irmãos, nós só temos a agradecer por vocês terem vindo aqui até a live, né? Nós só temos a agradecer vai ter outras oportunidades com outras temáticas, aqui sempre envolvendo missões, né? Fizemos uma anteriormente no Instagram, mas depois que a gente descobriu essa ferramenta aqui, parece que a gente vai trazer as lives agora para cá, pro Facebook, né? Esses bate-papos, né? Pro Facebook, esses bate-papos transmitidos pelo YouTube, pelo canal da igreja, TV IEA10. Quem não é inscrito, se inscrevam lá. Inclusive, amanhã tem EBD e tem culto à noite. Compartilhe se esse vídeo edificou a sua vida. Continuemos na missão de Deus. Continuemos trabalhando na obra do Senhor, fazendo discípulos em todos os lugares, fazendo discípulos em sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, na sua parentela, fazendo discípulos em todas as nações, para que o nome de Cristo ele seja glorificado, ele seja conhecido, e que mais e mais pessoas sejam salvas. É para isso que nós estamos aqui, para levar a mensagem do Evangelho, uma mensagem salvífica, uma mensagem transformadora, uma mensagem que ressuscita o morto e faz dele uma nova criatura. Continuamos nisso, na missão de Deus, indo, evangelizando, pregando a palavra, fazendo discípulos, ofertando em missões, orando por missões. Nós estamos inseridos e até a musicalidade pode ser um instrumento para transmitir a mensagem do Evangelho em missões. Nos engajemos, continuemos. Essa é a palavra, continuemos na missão de Deus. Eu quero agradecer a colaboração aí da irmã Lohana, da irmã Angélica, que trouxeram uma palavra muito interessante, muito cirúrgica, que nos ensinaram muito a respeito de como eu posso usar meu dom, meu talento que Deus me deu em missões, né? Na evangelização, na glorificação de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e vamos pedir Vamos pedir para que mais e mais pessoas possam estar ouvindo essa live e nós vamos fazer uma oração aqui, abençoando a tua casa, abençoando a tua vida. Que Deus vai nos dar vitória. Uma oração aqui, abençoando a tua casa, Jesus. Abençoando a tua vida. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai santo, querido, é no nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecemos. Deus amado, Deus santo, que está ouvindo, meu Senhor, essa live. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Pai. Dá vitória ao teu povo, Pai. Nos livra dessa doença, meu Senhor. Protege a nossa casa, protege o nosso lar. Cobre, Senhor amado, com teu sangue. Nos livra dessa doença, meu Senhor. Protege a nossa vida, Pai. Protege o nosso lar. Nos dê vitória, Pai. Senhor amado, é da área espiritual, nos faz vencer. Se é da área Pai. Da saúde, nos faz vencer. Se é da área financeira, faz o milagre. Nos faz vencer. Aumente o teu povo, Pai. Aumente os verdadeiros discípulos. Abençoe a vida dos missionários. Abençoe a vida, Pai. Aumente os verdadeiros discípulos. Das pessoas que mantêm esta obra. Abençoe as pessoas que oram por missões. Nos abençoe grandemente, porque nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. E amém.
e a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. E a paz do Senhor a todos em nome de Jesus.